Graça e paz, amados. Estou grato por estar aqui outra vez para poder partilhar convosco a palavra de Deus. Amados, no vídeo passado vimos o chamado de Abrão e problemas que ele teve por ter levado com ele o seu sobrinho Ló. Mas depois que ele se separou de Ló e Ló escolheu o seu caminho e ele foi para o caminho dele, Deus voltou a falar com Abrão e lhe fazendo promessas. Mas hoje vamos focar no Ló. O que aconteceu ao separar com o seu tio Abrão? Quando houve aquela situação de problemas entre servos do Abrão e de Ló, Abrão pediu para Ló escolher para que lado ia. E Ló, vendo para umas terras, viu que era lindo, era frutífera, era verde e fértil. Então decidiu ir para lá. A Bíblia nos diz que nessas terras haviam homens perversos, homens maus. Mas Ló, vendo para aquela beleza, terra fértil, verde e tudo mais, foi para lá. Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra. Não só escolheu ir para Sodoma e Gomorra, como quando chegou a Sodoma e Gomorra, com certeza viu como esse povo vivia. Ló conformou e ficou morando ali. Por causa da maldade daquela população de Sodoma e Gomorra, Deus decidiu acabar com aquelas cidades. Por isso, enviou anjos para alertar Ló, sendo ele sobrinho de Abrão. Mesmo Deus querendo separar Abrão para um propósito que ele tinha para ele, não quer dizer que abandonou a família dele. Talvez Deus está te dizendo, apartai ou saia da tua parentela. Não quer dizer que vai abandonar a tua parentela. Deus está te dizendo, saia dessa amizade, desse relacionamento. Não quer dizer que vai abandonar a pessoa com quem estavas a relacionar. Deus tem planos para cada um. A Bíblia diz, há tempo de juntar e há tempo de separar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Se Deus te dizer, esse é o tempo de separar, separa. Porque Ele sabe, o plano de Deus para nós é bom, é para nos fazer o bem. Deus mandou anjos para avisar Ló que ele ia acabar com Sodoma e Gomorra, para Ló abandonar o mais rápido possível. Mas Ló, amando aquela cidade, não saiu. E chegaram os homens de Sodoma e Gomorra dormir ou ter relação sexual com aqueles anjos. Ló, por sua vez, disse, vou-vos dar as minhas filhas, fazem com elas o que quiserem, mas deixem esses homens em paz. Por que Deus quer acabar com Sodoma e Gomorra? Por que Deus quer acabar com os homens que Ele mesmo fez? Por causa das escolhas, por causa da perversidade dos homens, por causa da maldade dos homens. É isso que estamos a ver hoje. Há muitas mulheres, mas os homens preferem ficar com homens. É por causa desses pecados e mais outros que Deus mandou chuva de enxofre e fogo em cima de Sodoma e Gomorra e acabou com aquelas terras. E isso vai voltar a acontecer. E depende da escolha que tu vais fazer. Se vai crer em Deus e voltar a conectar com Deus, aceitar Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador para ter a vida, ou vais continuar nessa perversidade, às escolhas erradas que vai te conduzir à morte. Isso não é porque Deus te odeia. Esses avisos é porque Ele te ama. Acredito que todo pai, vendo o filho indo para o fogo para pôr dedo, menino na sua inocência talvez não sabe o poder do fogo, quão o fogo machuca. E o pai começa a avisar, não faça isso, não faça isso. Às vezes pega a criança e tira dali. O pai pode descuidar ou não estar e o menino vai lá e mete a mão no fogo. Com todos os avisos, os homens continuam ainda a seguir o caminho da morte. Que escolha faz? Ló escolheu ir para uma cidade perversa e ficou ali. Mesmo o anjo chegou e tentando tirar Ló da cidade, Ló não queria sair. E esses homens chegaram
E Ló fez aquela oferta. Isso quer dizer que Ló não só morou naquela cidade, como conformou com aquela cidade, com a maldade que essas pessoas ou pessoas daquelas cidades faziam. E a Bíblia disse: não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo. E a Bíblia ainda disse: aquele que é amigo desse mundo constitui uma inimizade com Deus. Amados, vamos parar e pensar nas nossas escolhas, atitudes que estamos a ter. Quando esses anjos pegaram no Ló e na sua família, lançaram fora da cidade, porque já estava na hora, ia começar a destruição. Tiveram que lançar eles fora da cidade. E mesmo assim, a mulher de Ló olhou para trás. O que tem de bom nesse mundo? Estás disposto a perder a tua vida, mas não crer em Cristo Jesus? O que tem? A mulher de Ló, o que tinha em Sodoma, ao ponto dela voltar para trás? O que é que está te fazendo voltar para trás? Voltar para a antiga vida, voltar para a vida pecaminosa, a vida que Deus sacrificou Cristo para te tirar a fim de te dar a vida eterna. O que é que está te fazendo voltar para trás? Pensa bem na tua vida, antes que a morte chegue. Faça a escolha certa. Aceita Cristo Jesus para que tenha a vida eterna. Porque Deus te ama muito e deu o seu unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Até a próxima. Que Deus te abençoe.